Olá, 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 olá! Professor Irineu Ruiz, mais uma vez com você aqui na Nova Concurso, passando hoje com você para fazer a nossa live focado aí na prova do INSS, não é isso? Cada dia que passa está mais eminente aí a sua prova e a Nova Concurso lhe auxiliando aí nesses momentos finais. Na aula de hoje, vamos falar, aula não, né? Live, não é isso? Na nossa live de hoje, vamos falar sobre direitos políticos, tá bom? Antes de iniciarmos aí o nosso conteúdo, algumas considerações iniciais. A primeira delas, o nosso objetivo aqui é falar sobre direitos políticos, tá bom? Então nós vamos abordar aqui, na primeira parte da aula, um conteúdo de teoria para você, e na segunda parte da aula nós vamos abordar aí um conteúdo de questões. Então o professor vai dividir aí mais ou menos na metade, tá bom? Lembrando que a live, o professor não consegue trabalhar com todos os assuntos que trabalhamos na aula. O objetivo aqui é pegar alguns pontos aí para lhe auxiliar no desenvolvimento da nossa prova, tá bom? Segunda coisa, você que está nos assistindo aqui, nesse momento, mande para mim da onde que você está falando, tá bom? O professor está aqui em Mogi das Cruzes, tá bom? Região do Alto Tietê, faz parte aí da região metropolitana de São Paulo, tá bom? Então mande aí para nós aí esta informação. Além do mais, já que você está assistindo aí, tá olhando aí no nosso canal do YouTube, deixa o like para a aula do professor, compartilhe esse conteúdo aí com algum amigo, algum conhecido, para que ele ganhe aí essas informações das quais nós vamos passar. Também se inscreve no canal da Nova Concurso e clica aí no sininho que está aqui embaixo aqui para você receber as novidades desse mundo do concurso, tá bom? E você que acompanha já a Nova sabe que são muitas novidades aí. A Nova Concurso se traz aí para os seus conteúdos extremamente atualizados, tá bom? Professor, o que mais? Antes ainda de seguir, adicione a Nova Concurso no Facebook e no Instagram, tantos ambos aí, @NovaConcurso ou só Nova Concurso, você vai conseguir aí localizar a Nova Concurso. E se você quiser também seguir o professor, aqui está o meu Instagram, tá bom? O Instagram do professor, ele é bem simples aí, ó, @Irineu Ruiz, você vai conseguir acessar o meu Instagram, tá bom? Se você quiser também acessar lá o link da bio, ele vai te projetar lá para o meu canal exclusivo do Telegram. Você pode pelo link da bio ou pelo QR Code que vai aparecer aí, que estava aparecendo, quer dizer, na sua tela. Você tem essas duas formas aí de você acessar o nosso conteúdo exclusivo, beleza? Tranquilão? Então vamos lá, vamos avançar aí nos nossos estudos, vamos começar aí falando sobre o artigo 14, tá bom? O professor vai compartilhar com você aqui o texto da nossa Constituição Federal. Perceba que o artigo 14, ele vai falar sobre a questão que nós chamamos dos direitos políticos, está previsto aí no capítulo 4, dentro dos direitos e garantias fundamentais, tá bom? Então vamos lá. Nós começamos aqui com o artigo 14, tá bom? Primeiro tópico aqui que nós vamos falar é: a soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei mediante. E ele traz aí para nós três considerações. Primeira coisa, o sufrágio no Brasil ele é universal e o voto ele é com valor igual para todos. Então, o sufrágio universal, ele garante aí que todas as pessoas, por óbvio, preenchendo as condições, passam a ter aí a possibilidade de alistamento eleitoral, passam a ter a possibilidade de votar, tá bom? E um detalhe só antes de prosseguirmos aqui, ó, você tem que ficar muito esperto nessas duas informações. Você quer matar boa parte das questões da Sebrasp, você tem que entender alistamento e elegibilidade. Alistamento e elegibilidade. Entendeu esses dois viés? Você tem uma chance muito grande aí de matar boa parte das questões. O alistamento militar, o alistamento eleitoral, ele permite que você possa votar. Direitos políticos ativos, você vota.
E a figura da elegibilidade, ele garante para você direitos políticos passivos. Você tem o direito de ser votado, tá bom? Com isso aqui você resolve boa parte das questões. O restante, você vai ter que estudar o artigo 15, que nós vamos chegar já daqui a pouquinho, tá bom? Daqui a alguns instantes aí, nós vamos chegar no artigo 15, tá bom? Então, dentro da questão do nosso direito político, nosso direito ao voto ele é direto e ele é secreto. Ou seja, aqui o voto direto é quando nós diretamente estaremos participando aí do pleito eleitoral secreto, porque você não tem a obrigação de saber você não tem obrigação de falar em quem votou, e mesmo assim a Justiça Eleitoral ela não tem condições de saber em quem cada um dos indivíduos votou, tá bom? O nosso voto ele é secreto, justamente por conta de muitas questões históricas que ocorreram no passado, não tão distante assim, que traziam aí diversos problemas sociais quando outros indivíduos tinham a possibilidade de saber em quem votou. Então, nosso voto é totalmente secreto. Nessa eleição, né, que aconteceu aí o primeiro e segundo turno, minha filha tem 3 anos, a Laurinha, se você segue aí o professor nas redes sociais, você vai ver bastante coisa dela aí, mais coisa dela do que do professor, não é isso? Dentro do Instagram, e ela foi votar tanto comigo quanto com a esposa. E foi interessante que ela entrou comigo para votar. Eu falei, filha, o voto é secreto. Você não pode falar para ninguém quem a gente votou, tá bom? Ela foi lá, digitou os numerozinhos, deu enter. Aí quando saiu, minha esposa perguntou, quem votou? Ela falou, não pode, é secreto. Minha sogra perguntou, outras pessoas perguntaram, ela falou, não pode, o voto é secreto. Ninguém pode saber. Então, são coisinhas que a gente vai ensinando aí ao longo da vida, justamente para que ninguém tem ninguém tem obrigação de falar em quem votou, tá bom? Então, o sufrágio é universal e o voto é igual para todos. O meu voto e o seu voto têm o mesmo peso, que é uma unidade, tá bom? Beleza? Além disso, nós podemos aí ainda exercer o nosso direito político de uma outra forma. E aqui ó, é importante você lembrar da soberania popular. Todo poder pertence ao povo, tá bom? E nós vamos exercer aí ainda o direito do voto por outras 3 circunstâncias: plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Plebiscito, referendo, iniciativa popular. Plebiscito e referendo são consultas ao povo, tá bom? O plebiscito é a consulta prévia, o referendo é a consulta posterior. Prévio e posterior, professor, também simples, ó. Eu vou criar a lei, quero saber a opinião do povo antes, então isso é plebiscito. Eu consulto o povo antes de fazer a lei. Olha, eu fiz a lei, quero confirmar se o povo concorda ou discorda. Isso é referendo, tá bom? Essa é a diferença. Plebiscito é a consulta da plebe, prévio, referendo é a consulta posterior. E a iniciativa popular é a população permitindo a iniciativa, participando, perdão, da proposta de lei por meio de iniciativa. Nós tivemos aí alguns casos no Brasil, como por exemplo aí há uma alteração na lei de crimes hediondos, que foi incluído aí o homicídio qualificado como sendo um crime hediondo, decorreu aí de uma proposta de iniciativa popular, tá bom? Agora vamos lá. O artigo 14, parágrafo 1º, ele vai trazer para nós a figura do alistamento eleitoral. Alistamento eleitoral é direito político ativo. Então, nós estamos falando aqui de direitos políticos ativos, ou seja, aqui é o direito que você tem de votar, tá bom? Aqui você vai exercer o direito de voto. Então, toma cuidado, guarda isso aqui, ó. Alistamento vem de se alistar. Você vai se alistar perante a Justiça Eleitoral. Quando você associa isso, é muito simples. Quando você vai até a Justiça Eleitoral e fala, eu quero votar. Alguns vão com 16, 17, outros apenas com 18 anos, não importa. Mas quando você vai à Justiça Eleitoral e fala, eu quero votar, você está se alistando, tá bom? Você está indo falar que quer votar. Então, o alistamento é o direito político ativo. É você manifestando a sua vontade de querer aí participar do período eleitoral. Então, o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios ou facultativos. Então, obrigatório é que você tem a obrigação de o fazer, se não o fizer, suportará as consequências disso, tá bom? E facultativo, aqui você pode fazer, tá bom? Não traz aí para nós nenhuma consequência se você não votar. Então, vamos lá. Obrigatório aos maiores de 18 anos. Então, obrigatório para os maiores de 18 anos, tá bom? Então, o professor vai lembrar aqui com você que o nosso voto ele passa a ser obrigatório aos maiores de 18 anos. Quando você atingiu 18 anos, pelo menos a maioria de nós, não é isso?
você passa aí a ser conduzido pelos nossos pais, né? Normalmente os nossos pais nos levam aí até a justiça eleitoral. Olha, você vai ter aí o direito a voto, você vai votar, e normalmente aí as pessoas ficam bastante felizes, pelo menos eu, quando eu tirei o meu título aí, foi um momento bastante importante na minha vida, tá bom? Porque eu fiquei extremamente feliz por conta disso, que eu queria ali participar do período eleitoral, mas vamos montar isso aqui, ó, dentro de uma tabela para auxiliar você, ó. Então, dá uma olhadinha, 18 anos, tá bom? 18 anos, o nosso voto daqui para frente, ó, nesse período, o voto é obrigatório, tá bom? Então, com 18 anos, o voto é obrigatório. Agora vamos lá, ele é facultativo. Facultativo para quem? Para os maiores de 18 anos, maiores de 16 e menores de... opa, o professor já se enrolou tudo aqui, ó, perdão, é a linha B. Facultativo para os maiores de 70 anos. Então, vamos lá, maiores de 70 anos, ele é facultativo. Então, maiores de 70 anos, ele é facultativo. Então, nesse período, o voto para essas pessoas é facultativo, tá bom? Por que o professor foi direto para o 70? Para você enxergar exatamente esses termos aqui, ó. De 18 a 70 é obrigatório, acima de 70 é facultativo, tá bom? Quem mais o voto é facultativo? Os analfabetos. Os analfabetos votam se quiser, independentemente da idade, e maiores de 16 e menores de 18. Vamos colocar aqui, ó, maiores de 16 e menores de 18. Esses aqui também o voto é facultativo, tá bom? Então vamos lá. Menor de 14 anos não vota. Não vota de jeito nenhum, tá bom? De 16, de 14 anos, o professor tá ficando retardado hoje, né? Menor de 16 anos, não vota. De 16 a 18 anos, facultativo. De 18 a 70, o voto é obrigatório. 70 para cima, o voto é facultativo. O senhor está assim porque eu usei a mesma reta aí para falar das idades do trabalho, tá bom? Quem pode trabalhar, quem não pode, é a mesma reta que o professor usou. Então, nesse caso, só finalizando, o voto é obrigatório aos 18 anos, tá bom? Quando você tem 18 anos, o professor vai compartilhar a tela, fica mais fácil. Quando você tem de 18 anos até 70, de 18 até 70, o voto é obrigatório. Quando você tem mais de 70, o voto é facultativo. Quando você tem de 16 a 18, o voto é facultativo. Menor de 16, você não tem direito ao voto. Você não vota, tá bom? Essa daqui é a nossa figura relacionada ao período eleitoral. Quem pode se alistar? E não esqueça, analfabeto, o voto é facultativo. Então, ele tem direito político ativo, mas se quiser, então é facultativo a ele, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 2º aqui, não podem alistar-se como eleitores. Então, se não pode alistar como eleitores, aqui são os inalistáveis. Então, lembra assim, ó, alistáveis são aqueles que podem votar, e inalistáveis são aqueles que não podem votar. O prefixo in, ele traz a negação. Então, os inalistáveis são aqueles que não podem exercer aí nenhum direito, tá bom? Vamos lá. Não podem alistar-se como eleitores. Então, não são alistáveis, ou seja, não têm direitos políticos ativos. Os estrangeiros e, durante o período de serviço militar obrigatório, os conscritos, tá bom? Então toma bastante cuidado aqui, os conscritos são apenas aqueles que têm o serviço militar obrigatório, tá bom? Com 18 anos, o homem ele tem que fazer o alistamento militar. Ele vai até as forças militares e vai falar, olha, eu venho fazer o alistamento. Se ele for conscrito, ou seja, se ele for servir naquele período de serviço militar obrigatório, ali normalmente pelo período de 1 ano, ele não vai votar. Então, o conscrito, ele não vota, ele não pode estar alistável, tá bom? Então, guarda essa informação aí, bastante importante. Vamos lá, vamos lá. Então, esse é o alistamento e o inalistamento. Vamos lá, vamos lá. Próxima questão aqui, deixa eu ver o que vocês estão falando no chat aqui.
O analfabeto é facultativo, mesmo tendo mais 8 anos de 70. Não. De 18 a 70 anos, o voto ele é obrigatório, tá bom? Não esqueça disso. De 18 a 70, o voto é obrigatório. Toma bastante cuidado aí para você não errar essa questão, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Vamos avançando aí a nossa figurinha. Nós vamos falar agora de uma outra questão, que é o artigo 14, parágrafo 3º. São condições de elegibilidade. Então, elegibilidade é direito político passivo, ou seja, é o direito político de você ser votado, é o direito político negativo, ou seja, outras pessoas vão votar em você, tá bom? Sem querer entrar na questão política, não é nosso objetivo, mas perceba, no primeiro turno, nós tivemos aí vários candidatos que estavam aptos pela Justiça Eleitoral a concorrerem à eleição. Todos eles são elegíveis, ou seja, eles podem ser votados. Passou-se o primeiro turno, tivemos no nível presidencial em alguns estados o segundo turno. Todos os candidatos que foram para o segundo turno, eles são elegíveis, ou seja, eles podem ser votados. E aqui uma pegadinha só da Sebrae, uma coisinha boba, mas ela confunde você. Para você ser elegível, você tem que ser alistável. Então perceba, para você ter direitos políticos passivos, você tem que ter antes direitos políticos positivos, ativos. Então, para você ser votado, você precisa antes ir votar. Tanto que os nossos candidatos aí, a presidência, governador, primeiro e segundo turno, todos eles votaram, porque se eles não votam, eles não são elegíveis, tá bom? Então, o direito político, para você ter elegibilidade, antes você precisa ter o alistamento eleitoral, tá bom? Vamos lá, avançando aí no nosso estudo, vamos começar aí a aprofundar essa questão, acompanhe comigo. São condições de elegibilidade na forma da lei. A lei que nós estamos falando aqui é o Código Eleitoral, tá bom? Sua prova não cobra aí o Código Eleitoral, então nós vamos aí ver os principais pontos. Vamos lá. Inciso 1, nacionalidade brasileira. Então você precisa ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado, tá bom? E aqui eu peço para você que atenção para tudo que você está fazendo e olha aqui para mim. Se por algum motivo o nosso cidadão brasileiro, aquele que é nacional brasileiro, ele perde a sua nacionalidade porque escolheu outra nacionalidade, então ele é brasileiro, naturalizado, e perdeu por algum motivo por escolher outra. Ele também não terá direitos políticos, tá bom? Porque o direito político é uma consequência do fato de você ser cidadão, é uma consequência do fato de você ser nacional, tá bom? Vamos aí, vamos avançando aí nessa questão. Vamos lá. Depois, 2, o pleno exercício dos direitos políticos. Então você tem que estar em pleno exercício dos direitos políticos, ou seja, você pode votar de forma livremente. O alistamento eleitoral, você precisa ser alistado, tá bom? Só o professor dar uma olhadinha aqui na nossa questão, só para ver o que está acontecendo aqui no nosso chat. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Vamos avançando aqui, vamos lá. Ah, não, bacana, não tá acontecendo só algumas perguntas aqui, mas nada que o professor já não tenha explicado. Então, sem grandes problemas. Vamos lá, vamos prosseguindo aqui. Então, alistamento eleitoral, nós falamos, domicílio eleitoral na circunscrição. Então, a pessoa que está concorrendo ao pleito eleitoral, ela tem que morar naquela circunscrição. Exemplo, aqui o professor vai dar do estado de São Paulo, que é onde o professor reside, mas alguém que for concorrer ao governo do estado, ele tem que ser alistado aqui no Brasil, ele tem que ter domicílio eleitoral aqui no Brasil. Sem entrar na questão política novamente, só a título de exemplo, porque a sua prova pode cobrar, você percebeu aí a questão com o ex-juiz Sérgio Moro, que ele queria sair como sendo candidato a senador pelo estado de São Paulo e não conseguiu, porque ele não tinha domicílio eleitoral no estado de São Paulo. A Justiça Eleitoral falou aqui, não, se você quiser sair em Santa Catarina, salvo engano, pode sair, mas aqui o Paraná, quer dizer, Paraná, se quiser sair no sul, beleza, mas em São Paulo você não pode. Isso vale para todos, porque tem que ter alistamento eleitoral na circunscrição, tá bom? Nós temos aí a questão relacionada à filiação partidária, tem que ter a filiação partidária, sem filiação você não pode concorrer às eleições, e você tem que ter a idade mínima. A idade mínima, ela é pouco cobrada na sua prova, ela não representa assim uma questão expressiva na Sebrasp, mas nós vamos comentar aqui esses pontos, tá bom? Vai aparecer aí na sua tela, ó. Vamos lá.
35 anos no mínimo, tá bom? Aqui é a idade mínima, 35 anos, então você tem que ter 35 anos para concorrer a presidente, vice-presidente e senador. Menos de 35 anos você não pode se candidatar. E perceba que a Constituição não traz uma idade máxima, tá bom? Não traz uma idade máxima, ela pode ter aí, a pessoa pode ter aí vários anos de vida, não importa, concorrendo a esse pleito eleitoral, tá bom? Nós temos aqui, ó, 30 anos para o cargo de governador, vice-governador do Estado e do Distrito Federal, 21 anos para deputados federais, deputados estaduais, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz, e 18 anos para vereador. Toma bastante cuidado, 35, 30, 21, 18. Toma bastante cuidado, quase número da Mega Sena, aí dá para você jogar, tá bom? Quase número da Mega, mas cuidado para você não errar isso aqui. Em que pese ser uma pergunta pouco cobrada na Sebrasp, quando cai, ela normalmente tenta aí induzir você a erro, tá bom? Beleza? Vamos avançar aí, vamos prosseguindo aqui, ó. 14, parágrafo 4º, são inelegíveis os inalistáveis e os analfabetos. Então, são inelegíveis, ou seja, não pode exercer a elegibilidade, ou seja, não podem ser votados, tá bom? Então, não pode ser votado, não pode ser candidato. Quem é inalistável, se você não pode votar, você não pode ser votado. Foi o que eu falei para você. Os inalistáveis são aqueles que não possuem direitos políticos ativos, ou seja, eles não podem votar, tá bom? E os analfabetos? Os analfabetos, a questão do analfabeto é interessante, que o analfabeto ele é alistável de forma facultativa, se ele quiser, mas ele não pode ser candidato aí a nenhum cargo político, porque lhe falta a questão relacionada à alfabetização. Então, se tivermos, por exemplo, um político que se desconfia que ele é alfabetizado, ele vai ter um momento aí onde ele vai trazer aí a questão relacionada ele vai conseguir ter aí a questão relacionada a essa comprovação de que ele realmente é alistáveis, tá bom? Vamos lá. Na aula de hoje ainda, hoje aqui que nós estamos passando nossa live, dia 3/11, ainda vamos ter 2 outras lives, tá bom? Língua portuguesa e regras de transição em direito previdenciário, tá bom? Não esqueça, português às 20 e direito previdenciário é a regra de transição às 21h30. Então não esqueça aí desse conteúdo, tá bom? É bastante interessante aí para você. Vamos avançar aqui, ó, parágrafo 5º. O presidente da República, os governadores do Estado e do Distrito Federal, os prefeitos, a quem houver sucedido o substituto no curso dos mandatos, poderão ser reeleitos para um único mandato subsequente. Então, aqueles que tiverem ali uma votação, eleitos uma vez, eles poderão ter uma reeleição, tá bom? Então, vamos lá. Você está candidato, você é presidente, você vai concorrer à reeleição, foi eleito. Você poderá ter um mandato, a reeleição. Você tem que sair dentro do período eleitoral. Depois que você saiu do período da presidência, você poderá concorrer novamente, tá bom? Então, não vamos entrar na questão política só a fins de esclarecimento. Vamos lá. Por exemplo, o atual presidente Jair Bolsonaro, ele poderia ter concorrido à reeleição, sem problema nenhum, porque ele foi presidente por 4 anos, poderia concorrer por mais 4, tá perfeito. Agora vamos lá. O Lula, que foi o candidato eleito, ele teve o mandato de 4 anos, mais 4 anos no passado, ficou fora do período da frente da presidência da República há alguns anos, se candidatou de novo e foi eleito. Ele poderá exercer mais 4 anos. Pode ser reeleito, professor? Poderá. Caso seja a vontade dele, ele poderá se candidatar, em tese, até se aí vai saber a situação no final do período do mandato da presidência. Se ele tiver condições de elegibilidade, ele pode concorrer mais um mandato, se for o caso, tá bom? Então não tem nenhum problema, nenhuma vedação em relação a isso, tá bom? Vamos lá. Parágrafo 6º. Para concorrer a outros cargos, o presidente da República, o governador de estado, do Distrito Federal e os prefeitos devem renunciar ao respectivo mandato até 6 meses antes do pleito. Então, 6 meses antes do período eleitoral, eles precisam renunciar ao mandato atual para conseguir se candidatar, tá bom? Vamos lá, avançando. Nós temos aqui uma questão bastante delicada, é uma questão aqui que, em que pese ela ter uma incidência muito, muito baixa na prova da Sebrasp,
Quando ela cai aqui, nós temos aí uma questão bem complexa, tá bom? Vamos lá, ó. São inelegíveis. Se são inelegíveis, não pode ser votado, tá bom? Não pode ser votado. No território de jurisdição do titular, o cônjuge ou os parentes consanguíneos afins, até o segundo grau, ou por adoção do presidente, de governador, de estado e de território, Distrito Federal, do prefeito ou de quem o haja substituído, dentro de 6 meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição. Então perceba, o cônjuge ou parente consanguíneo afim até o segundo grau, então cônjuge, cônjuge, parente consanguíneo até o segundo grau, e aqueles por adoção. Eles não podem estar no pleito eleitoral, tá bom? Então eles não podem concorrer, porque eles são inelegíveis. Por uma questão aí de ausência, né, de não prever a influência que o seu cônjuge, o seu mozão, a pessoa próxima, o seu parente possa utilizar a máquina estatal para forçar aí, para garantir que essa pessoa seja eleita, tá bom? A única exceção é se essa pessoa já for titular de um cargo eletivo e está concorrendo à eleição. Aí não tem problema, mas caso contrário, não é possível, tá bom? Agora, toma bastante cuidado com os militares, tá bom? Os militares, no parágrafo 8º, dá uma olhadinha. O militar alistável é elegível. Então vamos lá, o militar alistável é elegível. O militar alistável é aquele que pode votar, tá bom? É elegível, ele pode ser votado, tá bom? Então, o militar alistável é elegível, ou seja, o militar que pode votar é votado. O único militar que não pode votar é aquele militar que está para nós no período de conscrição, ele é conscrito, tá bom? Então essa pessoa ela não pode aí exercer o direito do voto, tá bom? Então nós temos aí essa questão que é bastante importante, Vamos lá, vamos avançando aí, vamos prosseguindo aqui. Quais são as peculiaridades em relação aos militares? Vamos lá. O militar alistável é elegível, atendidas as seguintes condições. Então, perceba, ele tem que atender algumas condições estipuladas dentro da nossa legislação. Quais são essas condições? Vamos lá, ó. Se contar com menos de 10 anos de serviço, se contar com mais de 10 anos de serviço. Então, nós temos duas circunstâncias aqui, ó. Menos de 10 anos, mais de 10 anos. Então, menos de 10 anos deverá afastar-se da atividade. Então, ele vai ficar afastado e vai concorrer aí ao pleito eleitoral. Se ele tiver mais de 10 anos, ele será agregado pela autoridade superior e, se eleito, passará automaticamente no ato de diplomação para a inatividade, tá bom? A diplomação acontece depois do período eleitoral, onde o justiça eleitoral entrega a pessoa, olha, você realmente foi eleito, não teve nenhum problema, não teve nenhum vício aí na sua votação, você é o candidato à cadeira número tal do executivo ou do legislativo, tá bom? Então, essa é a questão dos militares, ela passa a ser bastante relevante para nós, ainda mais porque nós tivemos aí nos últimos anos alguns militares aí participando do período eleitoral, até então não era tão comum nesse período da democracia, mas tivemos aí a participação dos militares nos últimos anos, isso pode representar aí para você uma pergunta, tá bom? Vamos lá. Vamos avançando aí, vamos falando aqui do artigo 5º. O artigo 15, sem sombra de dúvida, ele é o momento mais importante da nossa aula, tá bom? Por que que ele é o mais importante? Puta, o artigo 15, ele é o que mais cai em direitos políticos. Você vai perceber que a cada 10 questões que nós fazemos de direitos políticos, 8 são do artigo 15, tá bom? É um artigo que não é um artigo tão complexo, mas é um artigo aí que a Sebrasp, ela adora te falar, e assim, eu peço muita atenção, você que está assistindo nossa live aqui, ó, já somos em mais de 500 pessoas, o professor fica bastante feliz aí, quando vê um número tão grande de pessoas aí assistindo a nossa live. Então você que está assistindo essa live não vai errar essa questão inconstitucional. Se você errar, você nem me fala, porque se você me contar, eu mato você. Não, brincadeira, eu não vou te matar, eu vou ficar muito triste, tá bom? Vamos lá. Qual que é a questão aqui que o professor vai tratar com você? Vamos lá. O artigo 15, ele fala o seguinte, ó,
é vedada a cassação dos direitos políticos. Então, para tudo, isso aqui, ó, isso aqui, ó, isso aqui eu peço que você escreva de vermelho. Professor, não tenho caneta vermelha. Corta o dedo e marca sangue. Faz uma tatuagem disso aí no braço, tá bom? É vedada a cassação de direitos políticos. Professor, tem exceção? Não tem. Não tem exceção. Mas professor, não tem exceção nenhuma. Não existe exceção. Toma muito cuidado. O Brasil não permite a cassação dos direitos políticos. Eu vou falar mais uma vez para você não ter nenhum equívoco, tá bom? O Brasil não admite a cassação dos direitos políticos. Professor, mas pode caçar? Não pode, em hipótese nenhuma. Mas, professor, não pode. Não importa a situação, não existe cassação de direitos políticos no Brasil, tá bom? E você vai perceber quantas questões, se você for resolver as questões de direitos políticos para a prova da Fundação Sebrasp, você vai perceber a quantidade de questões que ela fala sobre isso. Olha, a pessoa que tiver condenação criminal perderá os direitos políticos? Não. Terá cassado, perdão, os direitos políticos? A pessoa que sofreu a incapacidade civil terá cassado direitos políticos? Não. Mas caiu uma bomba atômica no Brasil. Não, não importa nenhuma situação, tá bom? Não existe cassação dos direitos políticos, tá bom? Então isso aqui é uma questão bastante importante para você. Então, vamos lá. Entretanto, o Brasil ele traz para nós a possibilidade de perda ou de suspensão dos direitos políticos, tá bom? Então vamos lá. A perda, o próprio nome fala, você vai perder esse direito político, você deixa de ter o direito político. A suspensão, você fica com o direito suspenso. Enquanto você não atender aquela condição, você não consegue efetivamente aí, você não consegue desenvolver ou você não consegue ter aí essa condição de efetivamente ter os direitos políticos. Então você tem aí essas duas figuras, tá bom? Agora toma bastante cuidado com a prova da Sebrasp. A posição da Sebrasp, ela não é a posição majoritária da doutrina, então nós vamos tomar bastante cuidado aqui, tá bom? O professor vai lhe auxiliando aí nesse sentido. Para tanto, nós vamos aí compartilhar a tela. Vamos lá. Cancelamento da naturalização por sentença transitado em julgado. Então, nesse caso aqui, nós estamos diante do cancelamento da naturalização. Vamos lá, pensa comigo. Quem pode ter a sua naturalização cancelada? Pensa, é brasileiro nato ou naturalizado? Óbvio, ou naturalizado. Então, se ele tiver cancelada a naturalização por uma sentença transitada em julgado, uma sentença aqui judicial, tá bom? Que ocorreu o trânsito em julgado, automaticamente essa pessoa vai perder os direitos políticos, tá bom? Vai realmente aí perder esses direitos políticos. Então, nesse caso, nós vamos ter aí a perda desse direito, ele não vai mais poder exercer. Vamos lá. Uma segunda circunstância, a incapacidade civil. A incapacidade civil, ela vai gerar ou ela vai surgir aqui no nosso ordenamento jurídico as razões, tá bom, que levam o indivíduo à incapacidade civil, não importa para nós o constitucional, a Sebrasp não explora isso, se você quiser aprofundar isso, está lá no comecinho do Código Civil, do artigo, salvo engano, é artigo 5º, tá bom, é do 1º ao 5º ali, ele fala sobre essa questão da incapacidade, mas para nós não importa, mas se ele tiver diante da incapacidade desses direitos políticos, automaticamente ele não os poderá exercer. Então estamos diante de uma hipótese de suspensão desses direitos políticos, tá bom? Por que suspensão? Porque a pessoa pode vir aí, por algum motivo, retomar esses direitos políticos, tá bom? Então nós tínhamos aí temos essa questão. Vamos lá, depois, condenação criminal transitada em julgado, enquanto durar os seus efeitos. A pessoa que é condenada no direito penal com o trânsito em julgado, ele vai estar diante da suspensão dos direitos políticos, tá bom? Agora, só toma cuidado, isso aqui é uma pergunta que de vez em quando eu recebo essa pergunta aí no meu Instagram, tá bom? Se você quiser mandar perguntas pro professor, fique à vontade. Às vezes o professor demora um pouquinho para responder por conta da quantidade de perguntas que eu recebo, mas eu respondo a todos, tá bom? Então vamos lá, dá uma olhadinha. Os alunos perguntam, mas professor, a pessoa está preso na prisão temporária ou na prisão preventiva. Ele vai ter direitos políticos?
Ele tem. A pessoa que está preso, por exemplo, num centro de detenção provisória, na prisão preventiva ou na prisão temporária, ele tem direito ao voto, tá bom? Não perde. Agora, quando a sentença dele transitar em julgado, ou seja, não cabe mais recurso, aí automaticamente ele perde esses direitos políticos, tá bom? Já não tem como, perde não, perdão, são suspensos enquanto tiver o efeito da condenação, tá bom? Vamos lá, esse caso aqui ele é bastante peculiar. A recusa de cumprimento de obrigação a todos impostas ou a prestação alternativa, tá bom? Nesse caso, o que, que nós temos? Nós temos um indivíduo que se recusa a participar da votação por uma questão filosófica, por uma questão religiosa, por uma questão política. Não quero votar. Tudo bem, não tem problema, você não é obrigado a votar por uma escusa de consciência, não tem problema. A Justiça Eleitoral vai lhe dar uma prestação alternativa, que é a justificativa. Se você, inclusive, se recusar a cumprir a justificativa, aí você vai ter a perda dos direitos políticos. Toma cuidado, tá bom? Tem banca que acha que é suspensão. A Sebrasp fala em perda dos direitos políticos, tá bom? Então, toma bastante cuidado, com essa questão é bastante peculiar aí na sua prova. Ou seja, a pessoa não terá os direitos políticos, ele vai ter que cumprir a obrigação de dar entrada tudo novamente aí nesses direitos políticos, tá bom? Vamos lá, próxima figura aqui, ó, vai aparecer na sua tela. A pessoa teve uma condenação por improbidade administrativa. E a lei de improbidade, a 8429, aparece para você. Nós vamos ter aí a suspensão dos direitos políticos, tá bom? Então nós vamos ter aí essa suspensão. Vamos lá, deixa o professor dar uma olhadinha aí no chat, o que vocês estão falando aí no chat. Vamos lá. Vamos avançar. O professor, infelizmente, não consegue responder a todos, né? Nós estamos com muitas mensagens aqui. O professor só está passando o olho para ver aqui alguma questão, alguém aqui que ficou com alguma dúvida, tá bom? Beleza? Então, o professor aparentemente não viu nada, mas fique à vontade aí, quiserem mandar alguma questão aí no chat ou quiser aí enviar para mim no Instagram, fica à vontade, tá bom? @Irineu Ruiz, caso você queira adicionar o professor. Vamos embora fazer questões? Vamos lá resolver aí nessa segunda parte, o professor vai arrebentar com vocês aí algumas questões. Então acompanhe aí comigo no nosso conteúdo, tá bom? É constitucional a acumulação entre inelegibilidade e a suspensão de direitos políticos? Então vamos lá. Inelegibilidade, você não pode ser eleito, então você não pode ser votado. E a suspensão dos direitos políticos, você não pode votar. Beleza? Então, eu posso acumular o direito de não ser votado com a suspensão dos direitos políticos? Vamos lá, que rufem os tambores. Nossa resposta, por óbvio, ela é certa. Eu posso, porque inelegibilidade é direito político passivo. Suspensão dos direitos políticos é direitos ativos. Então, pode ter essa acumulação, não tem nenhum problema, tá bom? Vamos lá, pergunta bastante legal aqui, ó. O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado implica na suspensão dos direitos políticos? Puta, acabamos de falar isso aqui. Vamos lá, adivinha, qual que é a resposta nessa aqui? Você que está acompanhando aí o nosso chat, adivinha a resposta nesse caso, o professor vai compartilhar de novo com você a tela, ó. O cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado implica a suspensão dos direitos políticos? Por óbvio que não, nossa resposta é errada, porque não é suspensão dos direitos políticos, mas sim a hipótese de perda dos direitos políticos, tá bom? Então não esqueça aí, artigo 15, inciso 1, ele é bastante importante para nós dentro da prova da Sebrasp, isso sempre aparece para você, tá bom? Vamos lá. Próxima questão aí, vai aparecer na sua prova. Você percebe que a prova da Sebrasp você faz muito rápido, Por isso, muita atenção. Quando você lê, ou você sabe, ou você não sabe a resposta. Você ficar pensando, mas você... putz, já era, você vai errar a questão, tá bom? Então tem que ser curto, grosso e objetivo. Vamos lá, próxima questão. A cassação dos direitos políticos poderá ocorrer na hipótese de contratação... Para tudo, nem continua lendo isso aqui. Pode ter cassação de direitos políticos no Brasil? Eu vou ler de novo, ó. A cassação de direitos políticos poderá ocorrer? Não tem cassação no Brasil, então você nem perde tempo resolvendo isso aqui.
porque não existe cassação de direitos políticos no Brasil, tá bom? Então você percebe que você ganhou aí 30 segundos, 40 segundos numa questão que só cai. Você percebe que normalmente são 3, 4, 5 linhas que cai uma questão só para você fazer você perder o seu raciocínio, então nem perde tempo. E o professor tá feliz pra caramba, batemos 600 pessoas ao vivo junto com o professor, tá bom? Então, tô bastante feliz. Obrigado aí por você fazer parte disso. Vamos lá, dá uma olhadinha. A condenação judicial por prática de ato em improbidade administrativa acarreta cassação de direitos políticos? Putz, nem preciso te falar a resposta, né? Você quer saber a resposta nesse caso? Nem precisa, né? Você está acompanhando a live do professor desde o começo aí, por óbvio que nossa resposta é errada, porque não existe cassação de direitos políticos no Brasil. Você percebe que a Sebrasp ela chega até a ser chata sobre esse ponto, tanto que ela fala em cassação, justamente por quê? Para pegar o candidato desatento. Não existe cassação de direitos políticos, tá bom? Vamos lá. Próxima questão. No âmbito do ordenamento jurídico ou e político nacional, a soberania popular concretiza a ideia de cidadania e é exercida indiretamente pelo sistema parlamentar, pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, que tem valor igual para todos e todas. Olha, a questão está bonita, a questão está bem organizada, questão extensa aí. Na verdade, o que a banca Sebrasp fez? Ela reescreveu o artigo 14 caput. Ela escreveu de uma forma mais bonitinha, de uma forma retórica. Mas a resposta aqui ela só pode ser uma. Vamos lá, ó. No âmbito do ordenamento jurídico e político nacional, a soberania popular concretiza a ideia de cidadania? Sim, perfeito. Para você ter aí a soberania popular, para ter direitos políticos, na verdade, você tem que ser cidadão. Sem cidadão não existe direitos políticos. E ela é exercida indiretamente? Sim. Pelo sistema parlamentar? Sim. Às vezes algum fala, mas parlamentar, o Brasil não usa o sistema parlamentar. Não, não é pelo sistema parlamentar, é no sistema do parlamento, o nosso Congresso aqui, pelo sufrágio direto e pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto. Resposta aqui está perfeita, tá bom? Então, como minha mãe falava, não procura pelo em ovo que você acha, tá bom? A resposta tá perfeita, vai embora, parte para a próxima aí, vida que segue, tá bom? Então vamos lá, vamos lá. Próxima questão aí que vai aparecer para você. A Constituição Federal de 1988 garantiu a aplicação da cidadania ao instituir o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs, sem qualquer restrição. Só uma questão aqui, ó, para você é importante. O voto obrigatório ele não é cláusula pétrea, tá bom? Por quê? O voto obrigatório ele pode ser alterado. Então, olha que interessante, se um dia, sobre a vigência da Constituição Federal de 88, vamos imaginar aí que o Brasil, em algum momento aí, ele opte em alterar o voto, por exemplo, como nos Estados Unidos, o voto é facultativo, o Brasil pode alterar o voto, tá bom? O direito ao voto obrigatório, ele não é uma cláusula pétrea, tá bom? Por quê? Ele está no parágrafo 1º, tá bom? O que é cláusula pétrea é o caput. O caput do 14 é cláusula pétrea. O parágrafo não é. Então o professor vai mostrar aqui o texto da Constituição para você, ó. Isso aqui é cláusula pétrea. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual a todos, para todos, nos termos da lei mediante plebiscito, referendo iniciativa popular. Isso é cláusula pétrea. Agora, o parágrafo 1º, que fala do alistamento eleitoral, basicamente aqui, quem tem direito a voto obrigatório e quem tem direito a voto facultativo, isso não é cláusula pétrea, então pode ser modificado aí em algum motivo, por alguma circunstância, tá bom? Não basta, não cabe aí a nós decidir o momento que isso possa vir a acontecer, mas só essa informação para agregar valor ao seu estudo, tá bom? Vamos lá, dá uma olhadinha e vai aparecer na sua tela, dá uma olhadinha na nossa questão novamente. A Constituição Federal de 1988 garantiu a ampliação da cidadania ao instituir o voto obrigatório para todos os cidadãos e cidadãs, sem qualquer restrição. Putz, toma cuidado, tá bom? Você que está estudando para a prova da Sebrasp, fica calejado com isso aqui, ó. Toda vez não, 99% das vezes que a prova utiliza essa expressão sem qualquer restrição, sem qualquer exceção, em todos os casos, quase 99% dos casos a resposta é errada. Por quê? O direito, por uma questão muito simples, tá bom? O direito, ele é uma ciência humana. E como ciência humana, toda regra comporta exceção.
Então não tem como você falar, olha, o direito ao voto ele é obrigatório em todos os casos. Não pode, é impossível, tá bom? Então perceba aí que nós montamos isso. Então o direito ao voto ele é obrigatório aos maiores de 18 e ao mesmo tempo menores de 70. O 18 a 70 ele é obrigatório, mas só que ele é facultativo para os analfabetos, para os maiores de 70 anos, e ele também é obrigatório para aqueles que têm é facultativo para aqueles que têm entre 16 e 18 anos, tá bom? Então, automaticamente aqui, a nossa assertiva, ela se torna, pararam, pararam, a assertiva se torna errado, tá bom? Então, nós vamos ter aí esta questão relacionada ao fato da assertiva estar equivocada, tá bom? Vamos lá, próxima questão, essa questão aqui é bem legal, é uma questão enorme aí na sua prova, olha o tamanho dela. No tocante às limitações ao exercício da vida política, além das hipóteses de inelegibilidade, nas quais se macula a capacidade eleitoral passiva, o Constituinte elencou situações de perda ou suspensão dos direitos políticos. A exemplo da incapacidade civil absoluta, quando se restringem tanto a capacidade eleitoral ativa quanto a capacidade passiva. E aí, vamos lá. Essa assertiva, ela está certa. Se você possui uma incapacidade absoluta, uma incapacidade civil, você não pode expressar a sua vontade, você não tem direitos políticos ativos, você não pode votar. Por uma questão lógica, você também não pode ser votado. Por quê? Para você ter elegibilidade, você precisa ter alistamento antes. Então, se você não pode votar, por consequência, você não pode ser votado. Então, a nossa resposta aqui, pararam, pararam, ela só pode estar errada. A resposta aqui só pode... Errada não, professor, desculpa. A resposta só pode estar certa, perdão. Falei uma coisa, expliquei a coisa certa e dei a resposta equivocada para você. Me perdoe, tá bom? Então, a resposta aqui está correta, tá bom? Vamos lá, vamos avançando aí, vamos avançando. O indivíduo que perder a nacionalidade brasileira, o indivíduo que perder a nacionalidade brasileira, após ter adquirido outra nacionalidade, terá seus direitos políticos preservados para fim de participação eleitoral. Peraí, a pessoa perdeu a nacionalidade brasileira porque adquiriu outra nacionalidade. Então percebe que ele já perdeu a nacionalidade brasileira? Ora, se ele perde a nacionalidade brasileira, automaticamente ele vai perder o direito ao voto também, porque para que você vote, você tem que ser nacional, você tem que ser cidadão. Se você não é cidadão, você não tem como exercer direitos políticos, tá bom? Então, nesse caso, adivinha, nossa resposta só pode estar errada, tá bom? A resposta só pode estar errada. Beleza? Vamos lá, vamos lá. Outra questão aqui que passa a ser bastante importante para você. Vamos lá, vamos lá. O professor vai mandar para você aqui, ó. Interessante. Em razão da condenação criminal transitada em julgado, os direitos políticos do apenado são cassados. Peraí, professor, cassados, direitos políticos, pô, também perde tempo. Isso aqui só pode estar errado. Como eu falei para você, ressaltei aqui diversas vezes, não existe cassação de direitos políticos no Brasil, tá bom? Então, você percebe que a prova, ela vai tentar, a todo momento, tentar te induzir a erro. Ela vai tentar fazer com que você cometa equívocos na hora de responder. Então, fique muito atento aí. O artigo 14, ele é bem interessante, ele é importante para nós aí, para o estudo dos direitos políticos, alistamento, alistamento e inalistabilidade, a questão da elegibilidade ou inelegibilidade, são pontos que você tem que memorizar, isso é importante para você. Mas o artigo 15, ele é mais importante, porque é o que mais cobra, tá bom? Então a sua banca foca aí boa parte das perguntas nesses casos. Beleza? Então vamos lá, vamos lá. Agora, só finalizando aí no questão da nossa live, a Nova Concurso preparou aí para você uma promoção muito top, um curso online aí de reta final para o INSS, tá bom? Então se você estiver acompanhando aí nossa live, essa promoção é para você que está nos acompanhando. Então nós temos aqui, ó, os assuntos mais cobrados da sua prova. Então é um conteúdo aí resumido, tá bom? Um conteúdo muito focado. Nós vamos ter aí 80 horas de conteúdo só nos principais pontos da sua prova.
Ao final das aulas, nós vamos ter questões comentadas. Você pode baixar o áudio das aulas de cada um dos professores, tá bom? E você também pode baixar os slides. Com isso, lhe possibilita aí uma maior absorção do seu conteúdo, tá bom? Nesse caso, os nossos especialistas, eles montaram um plano de estudo muito massa para você, muito top, onde você vai conseguir estudar menos de 3 horas por dia, tá bom? 3 horas por dia, você vai ter aí um simulado e você vai saber exatamente o que estudar cada um dos dias até o momento que você for fazer a sua prova. Então isso aqui é muito top, você vai saber exatamente o que estudar. Mas, professor, para que isso? Justamente para conseguir aí otimizar o seu resultado, a sua aprovação nessa reta final, tá bom? Então, o objetivo aqui é facilitar esse percurso, tá bom? Além disso, nós temos aí a tutoria especializada, é um grupo de pessoas, inclusive os professores, que vão tirar as dúvidas que você possa ter nesse percurso, tá bom? Então, pode acontecer aí que você venha a ter dúvidas sobre algumas questões e nós vamos lhe auxiliar nesse sentido a sanar as dúvidas, tá bom? Além disso, a Malva preparou para você 3 super bônus que você pode receber, que você pode não, que você vai receber, não é isso? Você vai ter a imersão de RLM com o professor Kaká, a imersão de professor de português com a professora Ariane e vai ter a imersão de Previ com o professor Moisés. Previ quase não cai, né? Previ, assim, nem estuda, né? Até imagina, previdenciário para o INSS, imagina, próprio, né? Sua matéria que mais cai para você. Então, aí, as aulas de Previ é bastante interessante, bastante importante para você. Então, o que tu vai levar aqui? Ó? Vamos lá. Curso intensivo, teoria mais questões, plano de estudo montado pelo especialista com menos de 3 horas por dia, tutoria especializada, 3 bônus, imersão de Previ, imersão de português, imersão de RLM, tudo isso sairia para você por R$ 197. Sairia, tá bom? Então esquece esse valor, ó. Esse valor seria R$ 197, esquece ele. A Nova Concurso está lhe dando um desconto de R$ 50. Ele vai sair por 147, ou se você preferir, 12 vezes de 12,25, tá bom? Então aí o valor ficou extremamente interessante. Então, como eu lhe falei aí, ó, você vai ganhar todos esses bônus, um descontão, e vai sair para você a importância de R$ 147. Essa oferta é por tempo limitado, tá bom? Então, ela é focada aí para você que está assistindo nossa live por um curto espaço de tempo, e a Nova aí traz o compromisso da Nova, né, de que você consegue aí aproveitar aí bastante conteúdo aí desses períodos finais para a sua prova. Beleza? Tranquilo? Então você que assistiu a nossa live aí, foi muito top. Bem, tivemos mais de 600 pessoas hoje, o professor ficou muito feliz com isso. Fiquei bastante contente aí pela quantidade de alunos assistindo a esses momentos finais, né, do nosso curso. Além disso, o que mais que eu vou pedir para você? Você que está assistindo a nossa live, deixa o like aí na aula do professor, compartilha esse vídeo se você puder com algum amigo, com alguém que está prestando um concurso, para essa pessoa adquirir mais informações, conhecimento, não é isso? Além disso, também é legal aí se você puder se inscrever no canal da Nova Concurso e ativar o sininho. Aí o sininho está aqui embaixo para você receber as atualizações nos nossos canais, tá bom? Além disso, o que mais? Adicione tanto no Facebook quanto no Instagram a Nova Concurso, tá bom? No Instagram é @NovaConcurso, no Facebook é Nova Concursos, e também, se você quiser, adiciona aí o professor no Instagram, tá bom? O Instagram do professor é @Irineu Ruiz, tá bom? @Irineu Ruiz, você consegue aí ter acesso ao conteúdo exclusivo do professor, tá bom? E se você estiver se inscrevendo aí no meu Instagram, aproveita que você vai estar lá no Instagram, entra no link da bio, aquele linkzinho que tem na bio, clica lá no linkzinho da bio para você receber aí as informações, para você receber aí as informações do meu canal do Telegram. Não esquece, tem que ter o Telegram baixado no seu celular ou no seu computador, e esse conteúdo aqui da nossa live já está lá para você no Telegram, tá bom? O professor já disponibilizou aí antes da live. Se seguir o professor, você vai ficar sabendo aí de todas as novidades daquilo que o professor leciona. Beleza? Tranquilão? Então agradeço aí a sua participação, a sua paciência aí nessa tarde de quinta-feira, né? Pós-feriado. Você que está estudando para concurso, feriado é uma coisa que foi abolida do seu vocabulário até o dia da sua prova, mas de qualquer forma eu agradeço a sua participação, tá bom? Não esqueça de deixar like aí no nosso vídeo,
professor também, eu vou acabar eu deixando a like, né? Senão eu acabo não deixando a like no meu próprio vídeo, aí o professor acaba se esquecendo aí de mandar esse conteúdo, então adicione aí e agradeço a sua participação aí no nosso evento, tá bom? Não esqueça, hoje à noite vamos ter mais 2 eventos, Português e Previ, tá bom? Português às 20 horas, Previ às 21h30, então fique aí no canal da Nova Concurso para você receber essas informações, beleza? Agradeço aí, fiquem com Deus, forte abraço, tchau, tchau!